Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 10, sua mensagem apocalíptica atraía os marginalizados. Concordamos com o historiador Bart Ehrman que Jesus era um profeta apocalíptico. Ele é retratado nos primeiros evangelhos, os sinópticos, como um apocalipsista que antecipou o fim iminente dessa era e a chegada do reino de bondade de Deus. E tem sentido essa afirmação, pois Jesus, antes de pregar por conta própria, começou seu ministério associado a João Batista. Esse profeta era um ardente pregador apocalíptico que vivia propagando que o fim da era estava próximo e que as pessoas precisavam se arrepender, e dizia em sua pregação: produzam frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa mensagem de medo é, sem dúvida, totalmente apocalíptica. A qualquer momento, a ira de Deus iria se manifestar para os que não produzissem frutos de arrependimento. Veja que Jesus foi batizado por João Batista, tornando-se seu discípulo e seguidor, segundo consta nos evangelhos. João Batista é considerado o predecessor ou até o mentor de Jesus pela proximidade das mensagens de ambos. Devia admirá-lo. É óbvio que a mensagem apocalíptica de que o fim estava próximo, divulgada por João Batista, o atraía, senão teria tomado outro rumo. Dispunha de grande quantidade de opções no mundo da diversidade religiosa no judaísmo no século I. Poderia ter se juntado aos fariseus, por exemplo, ou se mudado para Jerusalém para enfocar a adoração do templo, ou se unido a algum outro líder religioso. No entanto, juntou-se a João Batista, que era pregador apocalíptico. Deve ter sido porque concordava com a mensagem. Jesus iniciou neste entendimento como pregador apocalipsista. Nessa mesma linha de pensamento de João Batista, seu iniciador, Jesus pretendia reformar a sociedade ao longo do tempo, mas achava que não haveria muito tempo. Os tempos estão chegados, dizia ele, ratificando o pensamento de João Batista. O mundo estava cada vez pior, as forças do mal estavam operando com totalidade, tornando a vida insustentável. Todavia, o fim era próximo, as pessoas precisavam aguardar um pouco mais. Deus em breve interviria quando instalaria o seu reino do bem. Mas quando? Na verdade, lhe digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Ele acreditava mesmo que o fim apocalíptico chegaria em breve, antes que todos os seus discípulos estivessem mortos. Ou, como diz, em outra parte, na verdade lhes digo que não passará essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. Uma nova estrutura social seria implantada, onde um novo reino paradisíaco, a nova morada do povo de Deus. Vale ressaltar aqui que o nosso autor mais antigo, Paulo, estava também imbuído de pensamento apocalíptico. Foram escritas por volta de 20 anos depois da morte de Jesus e 20 antes dos evangelhos oficiais da igreja, os canônicos, em torno, portanto, do ano 50 depois de Cristo. Tinha tanta certeza de que o fim estava próximo que achava que estaria vivo quando chegasse o dia do julgamento. Curioso é que este pensamento apocalíptico, por conta dessas citações bíblicas, é muito acatado como verdade nos meios religiosos cristãos. De vez em quando, deparamos-nos com convites pela internet de seminários promovidos pelas entidades religiosas, inclusive do movimento espírita, com o título persuasivo: Os tempos estão chegados.
Ora, os tempos sempre estão chegados, pois vivemos num processo evolutivo e sempre haverá mudança, uma vez que, pela lei do progresso, elas são necessárias. Senão estacionaríamos. Dizem os religiosos, tudo isso que está acontecendo hoje é bíblico, prevendo que no final dos tempos teríamos isso ou aquilo. Pura bobagem. Neste mesmo sentido, assinala o editorial do jornal Opinião, através do seu editor-chefe Milton Medran Moreira. Do Novo ao Velho Testamento, a tradição judaico-cristã sempre, em todos os tempos, esteve às voltas com esse tipo de ameaça psicológica. Não se pode deixar-se de vislumbrar nisso um método sutil de imposição de um certo temor psicológico, não, de um temor pedagógico, uma forma mitigada de terror, um bem-intencionado propósito em fim de fazer os homens melhores. Mais eficiente que isso, parece-nos hoje, é a adoção de uma pedagogia de conscientização do indivíduo de que a prática do bem, o exercício da solidariedade e o cultivo da paz individual e social são os únicos instrumentos realmente eficientes para tornar o ser humano e a sociedade mais felizes. Os avanços acontecem naturalmente pela própria força das coisas, como diria Kardec, e notadamente por experiências mesmo amargas, mas sempre pedagógicas, que forçam o mundo à adoção de padrões sociais mais humanos diante da inexorabilidade do processo social, político e ético da humanidade. Aliás, jamais desmentido pela história. Não faz sentido a presumível fixação de qualquer data limite para a eventual passagem do planeta de um para outro estágio. Estágios se sucedem infinitamente e às vezes imperceptivelmente em busca da perfeição que mora longe. Atente-se que não só as mulheres eram atraídas por Jesus, como já reportamos, mas todos aqueles que se situavam na marginalidade. Eu vou deixar essa parte aqui, o texto é longo. Vou deixar isso daqui para amanhã. Eu vou brigar com esse autor. Quem sou eu na linha na fila do pão, mas eu vou brigar com ele. Ai, ai. Eu não sou nenhuma estudiosa, não sou nenhuma especialista, não sou nenhuma historiadora, apesar de ter uma formação de história meia boca. Ai, gente, é assim. Que o mundo está sempre em desenvolvimento, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou falar muito do que eu penso, não do que eu sei, né? Porque saber, eu teria que ter a base de estudo muito grande, eu não tenho. Mas o que eu tenho, que eu peguei para mim, que me fez acreditar na vida, que me deu sentido para viver, foi ter entrado para a doutrina espírita e saber que a gente não morre. Porque eu era católica, e na católica você morre e existe aquela incoerência. Você morre, mas você vai para o céu ou para o inferno. Quer dizer, você está indo para algum lugar, mas você morreu. E isso na cabeça de uma adolescente, que eu era adolescente na época, isso não entrava, né? Como é que eu posso estar morta se eu estou indo para algum lugar? Então algumas incoerências na católica não me convencia, não me trazia paz para o espírito, não me dava conhecimento para amar a vida. Já que eu vou morrer mesmo, então para que eu vou trabalhar, para que eu vou fazer família, para que eu, né? Se daqui a pouco eu vou morrer. Então, aquele fatalismo de que você nasceu, cresceu e vai morrer, aquilo ali não me supria, não me dava sentido para viver. E quando eu entrei na doutrina espírita, e que uma das primeiras palestras, eu escutei o orador dizendo assim, que ele foi num velório, e o espírito que estava ali do lado do corpo, ele vendo todo mundo chorar por ele, alguns falando mal dele, né, porque velório tem muito disso, ele começou a passar mal diante dos sentimentos das pessoas, tanto os fofoqueiros como aqueles que
que estavam sentindo tanto a sua falta, o choro, aquela coisa toda, e ele tentando dizer, olha gente, eu tô aqui, para de falar mal de mim, né? Para de chorar, eu tô vivo. E durante a palestra, aquele orador, ele falava assim com tanta convicção de que o espírito estava vivo, né? E que só ele enxergava aquele espírito. Ele falou, eu nem conhecia o defunto, eu só fui porque era amigo de amigo meu, né? E a gente vai para dar força para os amigos que estão encarnados. Eu nem conhecia o defunto, mas quando eu cheguei lá e vi o defunto de pé, chorando também, porque ele queria dizer para todo mundo que ele estava vivo e ninguém escutava ele, eu era o único que estava vendo ele, eu fui bater papo com o defunto. E aí aquilo me chamou a atenção na palestra, eu falei assim, gente, ele está falando com uma naturalidade, como se conversar com uma pessoa do outro lado fosse a coisa mais natural, mais normal, né? E para mim até então era coisa de assombração, fantasma. E caiu aquele monte de tabu. E eu falei, não, eu tô no lugar certo, porque aqui eu tô entendendo que faz sentido viver. Tudo que eu fizer aqui vai dar continuidade. Eu vou continuar vendo as pessoas, eu vou continuar sentindo as pessoas. Então vale a pena ter filho, vale a pena casar, vale a pena trabalhar, porque são obras que vão ter sequência. A história é infinita, ela não vai acabar nunca. E agora eu pego aqui o cara falando assim, querendo ou não, o autor aqui ele está criticando a fala do Allan Kardec, né? Porque ele coloca todo mundo na mesma bacia e ele misturou tudo aqui, como quem diz assim, não importa que linhagem que você vem, de onde você vem, que religião que você venha, da crença que você tem, todas elas são banais. Olha só o que ele falou aqui. Isso aqui é a fala dele, né? Todas é pura lorota, né? Cada religião tem um fim para o ser humano, né? Tem aqueles que vão para o céu, os que vão para o inferno, os que vão ficar deitados no paraíso eterno, dormindo, descansando, tem os que a vida continua. Cada um tem um fim, né? Cada um tem uma sequência de fim. Cada um acredita nas transformações do mundo de uma forma similar e diferente ao mesmo tempo, né? As transformações morais, para todas as religiões, pelo que eu conheço e o pouco que eu conheço, elas são devidas à crença, à fé. Se você não tiver fé em nada, dificilmente você vai ter uma transformação moral. Ah, Patrícia, mas tem muito ateu que é gente boa. Tem, mas isso não significa uma moral desenvolvida. Pode ser apenas uma inteligência. A gente sabe pelo livro Capela, Exilados de Capela, que muitos que saíram de lá e vieram para o planeta Terra, eles não eram de boa moral, eles eram inteligentes. E o Chico Xavier fazia parte de um desses exilados. E o Chico só adquiriu moral a partir do momento que ele desenvolveu a sua religiosidade, a sua fé. Ele só era inteligente até então. Então, nós temos tantas provas vindas do plano espiritual, explicando pra gente, tintim por tintim. Você pega o livro dos Espíritos, é uma paciência de Jó que eles têm. Hoje mesmo, eu fiz a leitura do livro dos Espíritos, que eu faço no Face. Eu tenho uma página do Face onde eu faço o estudo do livro dos Espíritos. Quer ver, ó? Do capítulo, no item 9, né, olha, no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, na Vida Espírita, no item 9, Comemorações dos Mortos, Funerais. Ele fica da 320, da questão 320 até 329, são questões em relação ao que acontece com os mortos durante o funeral. São 9 questões. As 9 praticamente mudam um pouquinho a pergunta e a resposta praticamente é a mesma. É necessário cultuar os mortos? É necessário você ter um dia para os mortos? É necessário você ir no cemitério ver os mortos? Os mortos ficam felizes se você vai no cemitério? Quer dizer, essas perguntas, as 9 perguntas, elas batem em cima praticamente de uma questão. Os espíritos têm a paciência de ficar respondendo detalhe por detalhe para te
trazer o mais de conhecimento possível para que você possa realmente entender, que você possa internalizar, que você possa acreditar. E não é um ato convincente, é um ato de reflexão, de busca pela verdade, a qual você vai falando assim, poxa, faz sentido, verdade, isso daí realmente acontece. Isso pode acontecer. Não é imposição, porque se fosse imposição não seria questão e resposta, seria simplesmente, olha, o morto não quer ser visitado no cemitério, faz uma oração por ele e ponto. Eles poderiam vir dessa forma, mas não, eles vêm de uma forma bem pedagógica, bem didática, com muita paciência, com muito amor, para que a gente possa entender todo o processo, internalizar, refletir, acreditar da maneira que a gente quiser. Não é uma imposição. E aí ele veio aqui e diz, todo o processo, tudo que a Terra passa e todos os outros lugares é um processo constante de transformação. Tudo bem, concordo. Aquela coisa apocalíptica, que se você não fizer, o mundo vai acabar, corre, porque o tempo já é o de hoje, né? Tem até um amigo meu que fez um livro agora há pouco tempo, chamado O Tempo Urge, né? Então, as pessoas estão desesperadas pelo tempo, porque o tempo está passando e a gente tem que correr contra o tempo. Eu sou uma, então, que estou pregando tudo errado, gente. Porque grande parte das coisas que eu estudo, eu entendo que já passou da hora da gente aprender, crescer, evoluir. Então não é mensagem apocalíptica, ou você faz ou o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Mas pode acontecer o quê? Tá tudo se transformando, você não se transforma, você não acompanha a transformação, então, meu filho, vai para outro lugar. É o que aconteceu em Capela. Aqueles que não se transformaram moralmente vieram para cá, planetinha Terra. E agora o planetinha Terra já não vai ser mais de expiação e provas. E a espiritualidade prova para a gente o tempo todo essa fala. Não é só fala, não é só sonho, né? E ele colocou aqui como se fossem conversas banais, que sempre, desde dos primeiros evangelhos até hoje, desde João Batista até hoje, se fala que o mundo vai acabar, se fala que tem a data limite, se fala que são chegados os tempos e esses tempos nunca chegam. Gente, já chegou, já passou uma série de coisas no nosso planeta. Só que ninguém sai de um planeta de prova e expiação da noite para o dia. Então, de tempos em tempos, vêm pessoas e dão o reforço escolar, né? É como se fosse o aluno num processo de aprendizado, a escola é a Terra é uma escola, então é como se naquele processo de aprendizado, o aluno chega no final do primeiro bimestre ali, é um processo, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, certo? Ele está estudando lá uma série. Dentro dessa série tem 4 bimestres. No primeiro bimestre, o aluno já está indo mal. Ele não se adiantou perante os outros. Tem alguns que já estão tirando nota 10, nota 9, e aquele aluno está ali, 3, 4, 5, né? Ele não se adianta de jeito nenhum. O professor vai chegar nele e vai falar para ele assim, meu filho, vamos, tá terminando o primeiro bimestre, vamos logo, né? Vamos, porque você vai para o segundo bimestre desse jeito aí, como é que você vai passar no segundo bimestre? No segundo é que você não vai passar mesmo, então você tem que se adiantar agora. Então, eu creio que a doutrina espírita, não que ela seja melhor do que ninguém, mas ela me completa e eu não vou permitir, gente, que uma leitura venha desconstruir aquilo que eu construí de verdade. E para mim, esse processo que a Terra passa é um processo de verdade, não é fantasia. Olha, eu entro na internet demais, às vezes eu acho que eu tenho que entrar até de menos. Outro dia eu tava vendo um cara falando assim, nosso lar não existiu, é tudo fictício. Aí tem uma crítica também de um outro cara falando de Violetas na Janela, né? Que Violetas na Janela cita que tem banheiro no plano espiritual. Ora, todos nós sabemos que o espírito tem um perispírito, que é um corpo semimaterial. Semimaterial. Quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual, o espírito com um envolto, que é o perispírito. O perispírito ainda guarda todas as sensações da última encarnação. A Patrícia gosta de comer x-salada. Eu vou chegar no plano espiritual, eu vou ter vontade de comer x-salada. Isso não vai passar da noite para o dia. Também é um processo. Então, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou pedir um x-salada. Eu sei que eu não vou ser atendida. Eles vão me trazer água e sopa, no máximo.
E essa sopa também é materializada, porque no plano espiritual não existe isso, não existe a horta como existe aqui, não existe panela de pressão, não existe nada disso que nós temos aqui, matéria. Mas eles materializam para a gente ir perdendo aos poucos as impressões materiais. Tem algumas histórias que eles colocam lá, a pessoa chega lá, eles querem roupa. A pessoa chega lá com a roupa do caixão, chega vestido com a roupa que deram para ele no caixão, ou se ele tiver uma consciência maior, chega lá com uma roupa que ele gostava. Meu marido se apresentou para mim, num desdobramento que eu tive, com uma blusa de moletom, sem estampa nenhuma, azul royal, que era a blusa de moletom que ele mais gostava. Ele não foi enterrado com aquela blusa, ele não estava com aquela blusa no dia do velório, mas ele, no plano espiritual, teve condições de pedir a blusa que ele gostava. Ele estava usando uma blusa de moletom, a calça jeans preferida e a blusa de moletom preferida dele. E eu encontrei ele no plano espiritual dessa forma. Então eu tenho provas, eu sou muito São Tomé, eu tenho provas diante daquilo que eu vi, daquilo que eu sei, de que a vida continua. Que do outro lado nós temos sim algumas regalias mediante as nossas necessidades, mas de acordo com o nosso merecimento. E que esses processos pelos quais nós estamos passando desde antes do João Evangelista, ou João Batista, desde que a terra é terra, desde que o mundo é mundo, todos esses processos são fases necessárias, mas que de quando em quando dá uma chacoalhada. Não é uma visão apocalíptica de que o mundo vai acabar. Nada vai acabar. Tudo vai se transformar. E quando aparentemente acaba, como aconteceu o tsunami na Indonésia, o Divaldo fala, ali faz parte da transição planetária. Por que faz parte do processo da transição planetária? Porque na Indonésia tinha voodoos, tinha promiscuidade, tinha tráfico de criança, tráfico de mulheres, tinha drogadição. Então era um lugar que as pessoas viajavam para curtir férias de fachada, porque era um lugar podre. Grande parte da população local e das pessoas que vinham de fora para a Indonésia passar férias eram pessoas de espíritos muito trevosos, muito atrasados moralmente. E quando deu o tsunami, veio e levou aquela turma toda. Esses já não vão reencarnar mais aqui no planeta Terra. Esses já estão indo para Quiron ou para qualquer outro lugar que seja inferior à Terra. Então, provas de tempos e tempos nós temos que essas transições que nós passamos, essas reformas que a Terra passa, elas são constantes sim. De período em período aparece alguém e fala, olha, corre gente, acelera aí, que senão vocês vão ficar para trás. Como um professor faz com a gente no ensino da escola. Normal. Aí vem essa fala, não sei, né, se eu entendi direito, mas se eu entendi direito, ele tá querendo simplesmente dizer assim, olha, tudo banal, tudo conversa para boi dormir, nada disso acontece. Acontece sim. Acontece sim, e aquilo que eu sei, ninguém desconstrói. Eu sou aberta à desconstrução daquilo que eu tenho dúvida. Ah, já que eu tenho dúvida, então vamos desconstruir, vamos construir uma coisa nova. Eu sou super a favor. Né? Essa questão das Marias do Evangelho, eu sempre tive dúvida, então realmente, né, Maria Madalena, se ela foi discípulo, se ela foi prostituta, eu quero construir essa história de uma forma com base, né? Se ele trouxer aqui uma base provando que Maria Madalena era prostituta, ou mesmo que ela fosse e deixou de ser para seguir Jesus, que ela foi uma discípula, eu quero uma base sólida de prova. Se eu chegar até o final do livro e ele não me trouxer nada, que for tudo fulano falou, fulano fez pesquisa, mas não tem prova, eu vou continuar com a minha verdade, com aquilo que eu construí sobre ela. Então é por isso que é importante a gente estar sempre buscando o estudo, porque tem coisas que falam, que fazem, né? E que se a gente não tiver assim algo para conflitar, a gente nunca vai saber se aquilo que a gente já tem por verdade realmente é uma verdade, né? A nossa verdade, ela tem que ser conflitante, ela tem que bater com as outras verdades para ver quem, como diz o ditado popular, pode mais quem chora menos, né? Então, eu fico até aqui com a minha verdade. A Terra passa, tanto como outro lado ou outro lugar qualquer, por transformações constantes. De tempos em tempos, existe sim uma quebra em tudo isso para que algo novo se reconstrua, nasça, né?
E junto com o que está fora da gente, né, a estrutura física, parte de nós, a transformação moral. Né? Nós precisamos ter essa transformação moral mediante as transformações que a gente vê em volta. Não dá para ficar para trás. Então, de tempos em tempos, vai vir um João Batista, vai vir Jesus, vai vir um Francisco de Assis, vai vir um Chico Xavier, vai vir um Allan Kardec. De quando em quando vai aparecer alguém e vai falar, olha, dá uma sacudida aí que você tá ficando para trás. Então, nesse ponto, eu não vou dizer que tal religião ou tal religião tá certa ou tá errada, mas a minha, aquela que eu escolhi para mim, eu não saio dela. Eu não saio dos conceitos, do aprendizado que eu tenho dentro da doutrina espírita. E ela me dá muita ânsia de viver, porque eu sei que a vida continua independente. Se o planeta Terra fizer um boom, acabar com o planeta Terra, eu sei que eu vou estar em outro planeta. Eu sei que a minha vida vai continuar. Então faz sentido total para mim ser da doutrina espírita. E aí eu não vou permitir que ninguém quebre a minha fé, né? E aí cada qual assuma a sua fé, a sua crença e aquilo que acredita, que lhe faz bem. Para mim, eu não menosprezo nenhuma religião. Todas elas vão levar a gente até Deus. Cada qual no seu caminho, cada qual no seu ponto de vista. E aqui ele desmereceu todas, inclusive o espiritismo. Aí eu já não gostei não.